nada nessa área de atuação é trivial, porque é sobre colocar o melhor a serviço de saúde, de bem-estar, de justiça, de condições ideais de trabalho, de vida para uma população enorme nesse Brasil. Celebrar as nossas trajetórias, porque nenhum de vocês que está aqui, nenhum de nós que está aqui começou ontem. A gente tem, cada um de nós carrega uma história de vida dentro da filantropia. E a gente sabe o papel que a filantropia teve durante essa pandemia. A gente não pode negar todas as tristezas que a gente viveu, todo o desespero que a gente viveu, mas, ao mesmo tempo, é como diz o Milton Nascimento com fé cega, faca amolada, é o fato da gente estar aqui, da gente estar resistindo, do coração estar batendo, que a gente homenageia quando a gente celebra. Alguém que dedicou 35 anos da sua vida a uma ciência chamada besteirologia, e que me ensinou, junto com esses grandes mestres que são as crianças, você não negar o problema que leva a vida de uma criança a ser temporariamente interrompida por conta de uma questão de doença. Então, você não nega a doença, mas você olha para quê? Para o que está bom, para o que está saudável, e estimula o que está bom e saudável. E, a partir da hora que ela entra em contato com o lado mais saudável, ela sabe o resto do caminho. Então, é nesse sentido. Porque nós somos um país xingacionista, então a gente xinga tudo, todos os problemas, sobre todos os temas, sobre todos os políticos, os empresários, a televisão, a justiça, a gente xinga todo mundo, até quem trabalha no social a gente xinga. Mas na hora de se engajar, aí é um problema muito grande, porque a gente tem muita gente reclamando e pouca gente se engajando. E sem o engajamento a gente não vai conseguir fazer as coisas. Então, a gente sempre trabalhou em favelas, formando liderança nesse território, trabalhando a construção de uma agenda positiva nesse lugar, de uma maneira que a gente pudesse posicionar as favelas numa memória ou numa lembrança de um lugar que não fosse só de tragédia, de problemas, de carências. Construir uma agenda que pudesse dialogar e agregar outros setores da sociedade que estão fora, no governo, no setor privado, na sociedade, para construir uma proposta de um país diferente, mais igual, com menos injustiça. A pandemia, ela trouxe para nós a real ideia e a importância do significado da filantropia no Brasil, porque ela nos fez, por estar presente nesse território das favelas, ser a interface entre milhões de pessoas que precisavam de ajuda e grandes grupos, famílias, pessoas físicas, que queriam, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. E aí, a filantropia foi interessante, porque a gente começou a entender, e até hoje a gente está levando doadores para as favelas para ver o que aconteceu depois que a CUFA se tornou essa grande interface, e hoje a gente está presente em mais de 5.000 favelas no Brasil. Só no estado de São Paulo nós estamos presentes em mais de 680 favelas, na capital em mais de 250, produzindo uma rede enorme de solidariedade, produzindo um movimento enorme de resiliência, liderado principalmente por mulheres que a gente atendeu, e hoje elas estão na linha de frente de organização desses processos. E você imagina o que é ir para uma Brasilândia, por exemplo, na zona norte de São Paulo, e você leva 5.000 cestas básicas e tem lá 30.000 pessoas com fome. Então, alguém que está na ponta tem que ter o discernimento e a capacidade de fazer a gestão desse processo, de garantir transparência, de garantir entrega para quem precisa, monitoramento, ou seja, enquanto as empresas estão falando agora de ESG, de compliance, essa série de coisas, isso já estava sendo feito na favela antes da pandemia, porque as pessoas estavam ali no seu dia a dia produzindo soluções, dando resposta para problemas imediatos. Então, a ousadia de justamente saber que somente juntos, juntando saberes, esforços, é que a gente está dando, ao vivo e a cores, a prova de que a colaboração, juntar o que a gente tem de melhor com toda a galera que está atuando nessa área, para a gente poder potencializar a nossa força. E o futuro do trabalho é sobre a colaboração. Que as organizações sociais, a filantropia, pela sua natureza, ela tem um potencial de ousadia, criatividade e ação impactante
que é indiscutível. E que, quanto mais consciência a gente tiver disso, mais a gente pode potencializar o alcance dos nossos trabalhos. Mas hoje um tema que une de ponta a ponta, a gente viu isso durante a pandemia, é o tema da fome. A gente continua com milhões de pessoas não tendo o que comer, e não é porque não tem comida. E eu digo isso porque eu já passei fome. A fome não é uma questão física, gente, somente. Não é uma dor física porque eu estou com fome. É uma descrença total de você acreditar que nós estamos numa vida em coletividade, em sociedade. Porque se uma parte da sociedade aceita que eu viva nessa condição, então não tem um compromisso nenhum com essa sociedade. E aí é o risco que nós temos, por isso que a fome é um elemento inflamável. Muitas vezes as elites políticas e econômicas do país não se dão conta disso. As pessoas começarão a ir para um lugar de luta pela sobrevivência, ou seja, o desespero. Se a gente não atuar, se a gente não trabalhar coletivamente, eu vejo um debate sobre o que é patriota, o que não é. Eu acho que o maior patriotismo hoje seria a gente não deixar nenhum irmão brasileiro ou brasileira, criança brasileira, passar fome. A gente nem isso consegue ser mais. Se a gente não conseguir transportar os nossos interesses, as nossas perspectivas de esperança, o nosso sonho de país, para ações concretas, que não precisam ser ações megalomaníacas, mas podem ser ações do dia a dia. Isso conta pra caramba e faz muita diferença. Na vida de quem não tem nada, um pouco é muita coisa, gente. E você mesmo diz que o palhaço é o artista mais empreendedor que existe, porque ele não espera a produção acontecer, mas ele cria sua própria conexão com o público. E aí, tem uma pergunta aqui de quem nos assiste, querendo saber como os Doutores da Alegria atuaram durante a pandemia. Ok, obrigado pela linda pergunta. Os hospitais falaram, não dá para vocês, não esquecem. Por enquanto a gente não tiver aí uma vacina, alguma coisa, impossível entrar. E aí, o que aconteceu? A direção artística do Doutores tomou a iniciativa de preparar os artistas para trabalhar o único veículo que poderia ser usado, que era o vídeo. Então, o elenco recebeu aulas de roteiro, iluminação, sonorização, enfim, para poder fazer vídeos profissionais para serem enviados para os hospitais. E foi assim que nasceu a TV Doutores da Alegria, onde os palhaços também puderam, muitas vezes, compartilhar. Tem uma pergunta que as crianças muitas vezes faziam, como é que é a casa do palhaço? E, de repente, elas viram o palhaço fora do hospital e vivendo com o mundo real, vamos dizer assim. E o mais bonito foi que, usando a tecnologia, a internet, toda essa produção foi vista por mais de 8 milhões de pessoas. Nossa, o que a gente leva? Eu pedi até desculpa para uma jornalista, mas ela disse que eu que achei que eu tinha sido grosseiro, mas porque foi tão na hora a resposta que a jornalista perguntou como que a gente tinha feito tantas coisas no pior momento da humanidade. Ela citou as condições, né, dificuldade, crise social, educação, saúde, econômica. Eu disse, é porque, infelizmente, o caos, para generalizado agora, ele, na verdade, durante muitos anos, ele tem sido nosso habitat natural. Então, só está democratizado para todo mundo agora. Aí, eu falei isso na hora e passou, e eu respondi outra pergunta e tal. E eu fiquei pensando depois, pô, será que eu fui grosseiro? Até liguei para ela para pedir. Não, cara, aquilo foi legal. Pô. Eu fiquei pensando, não tinha sido grosseiro. É porque veio na hora isso, né? Eu fiquei pensando... A gente todo dia ficava pensando isso quando, assim, a gente teve, durante a pandemia, a primeira coisa nossa foi descobrir como era que a gente ia se comportar, gente, numa pandemia. A gente não sabia nem que diabo era uma pandemia, gente. E você imagina uma instituição que trabalha dentro de um território, com lideranças daquele lugar, onde o nosso centro é mobilização, chega a Organização Mundial de Saúde e diz, para tudo. Era como você desligar os fios de um paciente no hospital, parar o nosso coração. A gente teve que parar todos os nossos projetos, a
a gente teve que chamar a descobrir o que eram as pessoas vulneráveis, que até então a gente não sabia. Comorbidade, ninguém sabia nem que porra era essa. Comorbidade, gente, que não... Era tanto nome difícil, gente. Lockdown, imagina. Teve gente na favela que nasceu menino e botou o apelido do nome do filho de Lockdown. A gente acha que é brincadeira, mas é verdade. A gente até riu. E aí a gente ficou, pô, vamos ter que aprender tudo de novo. E aprendemos isso. E depois aprendemos, pô, mas vai vir agora comida. Aí o cara perguntava, doava comida, aí o JBS, toneladas de comida lá, congelada para dar na favela. Eu falei, aí o cara perguntou, vocês têm logística? Eu falei, logística? O que é logística? Então, assim, tem um dialeto que é... Porque, assim, na favela a gente fala faveleja. Essa linguagem de logística, trade, mindset, isso é coisa do asfalto. Na favela é outra coisa. A gente é outro... Eu falei, irmão, é outro dialeto. A gente teve que entender. Gente, imagina o que é... Descobrir o que é um compliance, gente. Então, assim, a gente pensa, come com o que isso, cara? Então, assim, a gente foi desafiado a entender um mundo num tempo o que era um protocolo de segurança em saúde, porque isso tinha a ver com vida e morte da gente. Se a gente saísse para a rua para fazer a entrega e não tivesse cuidado, indo para os lugares onde tinha mais vírus, a gente teria morrido. É tanto que a nossa baixa de morte foi a menor de todas para quem estava na rua, para quem estava no meio do fronte. Morreu mais gente da saúde do que nós, morreu mais policiais que nós, morreu mais gente que estava na frente, porque não adotaram, não tinham como adotar o protocolo, e era bem no auge disso. Então, você entendeu o que era um protocolo de saúde, o que era um atendimento, a importância da informação, de a gente diagnosticar as pessoas rápido, que ela estava com sintoma de Covid, porque se a pessoa diagnostica, ela vai para a enfermaria. Se ela deixa gravar, ela é direto para a internação. E isso definia vida e morte. E imagina a gente ter que combater fake news na pandemia, das pessoas acreditando que se fossem para os hospitais, elas iam ser introduzidas um chip nela ou iam ser envenenadas. E as pessoas morreram por causa disso, dentro de casa, sem sair para o hospital, contaminaram centenas de pessoas por causa disso, e morriam ali, e o pior, não podia ter velório. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que vai tirar o corpo daqui? Como é que chama? Então, assim, foi muita informação em 2 anos que fez com que a gente descobrisse uma coisa. A gente era muito mais forte do que a gente imaginava que era. A gente ficou impressionado quando passou. Porque assim, quando você está ali na luta, cabeça baixa, você não está contabilizando nada. Depois foi que veio o pessoal e fez uma pesquisa, o outro fez um diagnóstico, o outro fez um estudo, o outro fez um... Aí foi que a gente foi começando a entender o que era cada coisa, né? Quando a gente tinha que assinar um contrato, como agora a gente assinou um contrato de 68 milhões com a Petrobras, que parecia assim uma tese de doutorado de tanta página que tinha, que eu tenho que ter o setor jurídico, eu tenho que ter o meu compliance, eu tenho que estar de acordo com não sei o quê, isso aqui, os cadastros não sei aonde. Então, assim, e aí a gente foi criando uma plataforma para garantir transparência e efetividade na entrega e monitoramento, que a própria Petrobras vai adotar, inclusive, para eles lá, porque a gente está agora no projeto de entrega de gás, durante 5 meses, a gente entregando gás para as pessoas, porque era muito doido. Durante a pandemia, a gente entregava comida, as pessoas não tinham gás. Agora a gente está entregando gás, as pessoas não têm comida. E as doações caíram 95%, só que a demanda aumentou 900%. Todos os dias, nas portas das nossas sedes, a gente tem milhares de pessoas que querem qualquer coisa para comer. Se você for amanhã na base do Heliópolis, 4h30 da manhã, as pessoas que vão para o trabalho, que vão sair 6 ou 5, elas passam lá para ver se tem um café, se tem um pedaço de pão, se tem um biscoito, todos os dias desde a pandemia. Todos os dias, de domingo a domingo, tem gente lá pedindo uma ajuda, e aí a demanda aumentou, assim, expressivamente, as doações caíram também, devido à questão de vacinação, as pessoas acham que não tem mais o problema, mas o problema continua, as demandas estão todas aí. Então, descobrir que a gente era mais forte do que a gente pensava, e agora chegar nessa fase mais em que a pandemia, né, a vacinação aumenta, com essas habilidades, hoje coloca a gente num outro lugar em que a gente está discutindo programa com empresa, a gente está em conselhos de empresa para orientar como é que as empresas vão ser antirracistas, a gente está nos debates públicos do grande meio de comunicação, eu sou colunista da Folha de São Paulo, para trazer esse olhar para a sociedade entender que existe um Brasil invisibilizado que está produzindo suas próprias saídas. E se o Brasil oficial, a pessoa fica falando democracia agora, Estado democrático de direito, há tempos que a gente vive num lugar que nada disso existe.
E as pessoas tiveram que fazer a vida acontecer ali. Educar seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, né? Abrir o seu comércio, cuidar da sua vida, do seu dia a dia, num lugar onde nada disso existia. Por isso que eu vejo um pouco do desprezo das pessoas na rua em relação a esses debates que estão mais agora, né, atuais, Estado democrático de direito. A pessoa está num lugar onde os serviços de Estado são poucos, onde são precários, e muitas vezes os que têm, como a polícia que chega, rola uma violência, um tumulto, porque a polícia, inclusive, é mandada para resolver um problema num território que os problemas são de outra ordem, não de polícia, então não vai como não ter problema. A polícia, ao invés de virar uma solução, vira um problema, e trabalhadores da segurança viram um problema para aquele território. Então, assim, a gente adquiriu muitos ativos, assim, que para nós, a duras penas, inclusive, eu não queria ter aprendido assim, mas a gente aprendeu, tipo, 10 anos em 2 anos. Pela dor, né? Vocês só descobriram a potência que vocês já eram e conseguiram confirmar, né? Deixa só um parênteses, você falou sobre as pessoas que estão precisando, né? Acho que é importante a gente falar num evento como esse, né? Que o brasileiro é sempre tido como um povo solidário, mas a gente não pode ser só solidário de ocasião e de temporada, né? A gente tem que ser solidário sempre. Então, tem gente, a pandemia passou, não passou, enfim, outras crises virão, que as ajudas continuem, né? Que as pessoas continuem ajudando, auxiliando, que se torne um hábito, isso é importante. A solidariedade como uma prática e princípio, não como um evento. Exatamente.